Queridos e amados irmãos, bom dia. Hoje é dia 1 de outubro do ano da graça de 2020. E mais uma vez nos encontramos aqui para alguns minutos de conversa e de reflexão na palavra. Amados, eu creio que uma das maiores, se não a maior dificuldade que nós temos na nossa jornada cristã é o facto de vivermos a nossa vida tão sujeita e tão limitada às condições terrenas, humanas, nas quais nos encontramos. As condições em que nos encontramos nesta vida formatam por demais a nossa mente, o nosso coração, as nossas motivações, os nossos sentimentos. E isso de facto é dramático. É dramático. É dramático perceber que aquilo que nós somos em Cristo é tão perturbado por aquilo que somos aqui como seres criados e a viver este período de vida nesta terra, esta passagem. E isto é tão real que Deus sempre nos passou esse conceito de que nós já não somos mais deste mundo. Particularmente o Senhor Jesus Cristo sempre passou também de uma forma muito intensa essa realidade. Apesar de estarmos neste mundo, já não somos deste mundo. Temos uma nova identidade. Isso ficou tão claro que Pedro, na primeira carta de Pedro e no capítulo 2, versículo 9, tem aquele versículo que nos é muito conhecido, que nós somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo da propriedade exclusiva de Deus. Isto dá-nos uma dimensão de pertença a Deus transcendente. O problema é que continuamos a ser confrontados diariamente com as circunstâncias desta vida. E as circunstâncias desta vida nos perturbam tanto. E no momento, em poucos segundos, uma qualquer alteração na nossa existência aqui perturba a nossa compreensão e a nossa experiência de que de facto somos propriedade exclusiva de Deus, que somos dele, verdadeiramente dele, e que apesar de estarmos transitoriamente aqui, aliás, esta noção de estarmos transitórios, nesta passagem transitória, compreendemos-la através de muitos textos. O facto de sermos embaixadores, de sermos forasteiros, esta ideia de que estamos realmente de passagem, nós não pertencemos mais a este mundo, e que estamos aqui verdadeiramente de passagem. E estando de passagem, obviamente, a nossa vida é formatada por aquilo que nós somos já na eternidade, mais do que somos aqui nesta passagem. Tiago está-nos a falar exatamente sobre essa questão e está-nos a ajudar a olhar para essa dificuldade. A realidade é que a nossa passagem por esta vida terrena é recheada de acontecimentos, de eventos que dificultam a nossa experiência de identidade e de pertença plena de Deus. Bom, dificultam, poderemos também ver de outra forma. Aliás, Tiago dá-nos essa perspectiva, olhar para essas dificuldades e percebermos que elas pertencem, fazem parte da construção que Deus já está a fazer na nossa vida e que já começou aqui nestas circunstâncias, e por isso Tiago nos dá esta perspectiva de que quando vêm estas provas, nós percebemos que é Deus a cuidar, que é Deus a aperfeiçoar, que isso provoca em nós uma transformação e uma construção positiva, e por isso tudo são bênção. Mas naturalmente e por isso é que Tiago está a falar, por isso que Deus está a falar-nos através de Tiago e de outros textos que nós bem conhecemos, está a falar sobre esta grande dificuldade. Agora, é interessante porque no versículo
10 do capítulo 1 de Tiago. Então Tiago vem falar sobre a condição daqueles que vivem, e que não era à partida o caso dos destinatários da carta, dos irmãos que se encontravam dispersos, se encontravam em grandes dificuldades, mas o Tiago vem falar sobre a vida daqueles que não lidam com essas dificuldades. Aqui são identificados como ricos, pessoas que vivem uma vida sem grandes impactos violentos e perturbadores e difíceis da caminhada aqui. E nós conhecemos algumas pessoas que fazem essa caminhada, e a verdade é que olhamos para eles e temos sempre como que um sentimento de inveja, porque afinal a vida deles corre bem, eles não vivem dificuldades, eles não estão a lidar com nenhuma doença grave, têm recursos materiais, têm tudo aquilo que precisam para uma vida estável e agradável. Podem desfrutar desta caminhada aqui sem dificuldades. A questão é que Tiago está-nos a lembrar, como o Senhor Jesus já nos tinha lembrado, que a vida, a circunstância dessas pessoas não é mais fácil. E essa aparência pode nos enganar, que não é mais fácil viver como filhos de Deus, como propriedade exclusiva de Deus, aqui nesta terra, quando vivemos essas facilidades. E a evidência disso está presente em muitos textos, e nós conseguimos perceber essas evidências e esses perigos, porque Deus e o Senhor Jesus em particular falou desses perigos de uma forma muito clara. Agora, Tiago está a falar para irmãos em Cristo que vivem essas circunstâncias. O perigo que existe nestas circunstâncias para aqueles que vivem em condições favoráveis, fáceis, nesta circunstância de vida aqui, que, como eu estava a dizer, formata tanto o nosso viver, não torna de facto a nossa caminhada cristã mais fácil. É um engano quando nós pensamos que isso torna mais fácil, mais uma vez estamos a permitir que as circunstâncias desta vida formatem a nossa caminhada com Cristo. E isso não é real. Aliás, o que Tiago está a dizer é que a vida deles é de facto muito perigosa. Porque vivem numa condição em que uma das dificuldades mais assustadoras da nossa condição humana vem ao de cima, que é a possibilidade de nos orgulharmos naquilo que temos e naquilo que são as coisas perecíveis desta vida. Não há dúvida nenhuma que as dificuldades que nós passamos remetem-nos, quando experimentadas num relacionamento de Deus saudável e quando nos sujeitamos à intervenção de Deus, aliás, como todo este ambiente que Tiago aqui nos está a apresentar, criam-nos condições para nós olharmos, levantarmos os nossos olhos por cima das dificuldades e olharmos para aquilo que está mais adiante, que é a coroa da vida, que é o céu, que é aqueles que não vivem estas dificuldades. Percebemos isso naturalmente, amados. Muito naturalmente colocam os seus olhos nas coisas desta vida e nas coisas que são absolutamente passageiras. Por isso, Tiago vem aqui lembrar que essas coisas e a vida daqueles que eventualmente se entregam a essas coisas é perfeitamente perecível, esvaziada de significado e de facto de faltam-me aqui as palavras, amados. E isso dá-nos uma falsa ideia de valor que não tem, e isso é de facto muito perigoso. Aliás, isso esteve no gênese do problema original lá no Jardim do Éden. A tentação veio exatamente por coisas insignificantes desta vida e que nos afastavam de Deus. E esse é o perigo. E por isso, Tiago está aqui a lembrar que a vida daqueles que, nas circunstâncias desta vida, não passam por tantas dificuldades, precisa de estar inevitavelmente e intensamente focada também na eternidade, naquele que é o Senhor das nossas vidas,
aquele que é o nosso Deus, o nosso amado Pai. E por isso não nos deixemos enganar, amados. Aquilo que aparentemente pode ser algo mais fácil, definitivamente não é. E esse perigo é um perigo destrutivo que pode realmente arruinar as nossas vidas e pode criar enormes prejuízos espirituais. E por isso, Tiago aqui então lembra que aqueles que vivem com menos dificuldades, com menos problemas, precisam-se de orgulhar no facto de reconhecerem que isso não tem valor nenhum, nem a sua vida, a não ser que Cristo esteja neles e que Ele, sim, de facto, seja o valor supremo e que possamos então viver intensamente o facto de não sermos mais deste mundo, sermos propriedade exclusiva de Deus e ser Ele, Deus, o valor supremo da nossa vida. Vamos lembrar e refletir sobre isto, e quando tudo vai bem na nossa vida, não nos esqueçamos de valorizar e intensificar o nosso coração voltado para aquele que é o verdadeiro valor da nossa vida, que é o nosso Pai e o nosso Salvador Jesus Cristo. Tudo isto, obviamente, sustentado pela ação sobrenatural do Espírito Santo. Que o Senhor nos abençoe, que Ele nos dê um dia abençoado. Vamos continuar a orar uns pelos outros, é indispensável fazê-lo. E até amanhã, se o Senhor assim nos permitir.